Oi, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos colocar então agora a nossa sombra aqui no nosso Mr. Bean. Vamos criar um layer aqui, vamos colocar como cor sombra. Vamos deixar ele multiply. Essa sombra básica que a gente vai usar aqui, vamos dar um zoom. Eu vou tirar esse daqui e a gente olha no final, tá? Fazer uma comparação. Então aqui, ó, essa sombra básica que eu vou usar aqui, eu vou imaginar que tem uma fonte de luz vinda dessa direção, tá? Então, se a gente tem uma fonte de luz vindo dessa direção aqui, essa parte aqui do rosto vai ficar mais clara e essa parte aqui, consequentemente, mais escura. E é isso que nós vamos fazer. Toda essa lateral aqui um pouquinho mais escura, a parte aqui do nariz, aqui vai projetar um pouquinho de sombra, aqui no nariz um pouquinho de sombra, aqui no pescoço, tudo por quê? Porque a luz está batendo dessa direção. Tá? Imagine que tem luz aqui, esse lado vai ficar mais escuro, consequentemente todas essas partes salientes aqui também ficam um pouco mais escuras, né? Ficam sem luz. Então vamos fazer isso na prática. A primeira coisa aqui é pegar essa cor, eu vou usar o mesmo tom da pele, porém um pouco mais escuro, tá? Então eu vou selecionar aqui o meu conta-gotas, vou pegar a minha cor aqui, ó, que é a mesma cor que está aqui, que eu usei como cor base. Eu vou abrir essa cor e vou dar uma escurecida nela aqui. Vamos colocar um pouquinho mais ou menos aqui, ó. Fica um tom um pouco mais forte, tá? E aí eu vou começar a escurecer esse lado aqui do meu desenho, fazendo então essa sombra, como eu falei, com uma sombra com uma luz projetada do lado. Então vamos lá, ó. Vou escurecendo toda essa lateral aqui. Vou acompanhar esse traço aqui das rugas, ó, e eu vou dar um volume aqui nessa área aqui da testa. E vamos continuando aqui, ó. Essa parte aqui então, mais escurinha, né? Tá pegando que é onde não tá batendo a luz tá vindo desse lado. E essa orelha aqui também, ela vai ficar mais escura, porque ela tá na parte aqui na parte da sombra, né? Ó, vamos deixar ela aqui um pouquinho mais escura. Todo esse pedaço aqui de dentro. Seguimos aqui. Deixar toda essa parte aqui escura. Eu vou deixar só um filete aqui em cima de luz. Ó. Aqui a mesma coisa, tá? Ó. Seguimos aqui, escurecemos essa parte, ó, do olho. A bolsa aqui que ele tem aqui embaixo do olho, ó. Pode ver aqui que basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou escurecendo essa parte desse lado do rosto, que é onde não está pegando luz, somente isso. Ó, eu continuo fazendo isso. Ganhando só o traço do rosto e fazendo aqui a minha sombra. Aqui, desse lado aqui, ó, embaixo do pescoço também, né, um pouquinho mais escuro, ó. Aqui do lado do nariz também, né, essa parte aqui do nariz aqui tem o osso aqui que não vai pegar luz, né? Então a gente vai escurecer esse pedaço aqui, ó. Eu continuo só fazendo isso, escurecendo a parte aqui que não está batendo luz. Por que essa parte aqui eu não vou pintar? Porque essa parte aqui tem a sombra do osso do nariz e essa parte aqui é uma parte saliente. Ela está pegando um pouco de luz, né? Então essa parte aqui eu vou deixar ela fora da sombra. E aí eu sigo fazendo aqui a sombra do nariz aqui projetada na boca. Aqui embaixo aqui da boca também, né, tem uma pequena
saliência que a gente pode escurecer. E esse cantinho do olho aqui, né, se a luz está vindo daqui de cima, esse cantinho do olho aqui pode ficar escuro também. Como vocês podem ver, é uma sombra bem básica. Essa orelha aqui, só a parte de dentro vai ficar no escuro, né? Olha aí, ó. A sombra básica eu já fiz. Tá? Uma sombra bem simples e bem básica, usando um efeito como se a luz estivesse vindo daqui da direita. Eu já fiz então a primeira sombra, que seria a sombra básica. Tá? Depois de salvar, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar um segundo tom um pouco mais forte que o primeiro, para salientar ainda algumas partes que ficam mais no escuro, tá? Ficaria mais no escuro. Como, por exemplo, esses detalhes aqui no canto do olho. Então, eu pego a própria cor que eu já usei aqui e vou dar mais uma escurecida. Ó. Peguei um tom um pouco mais escuro e aí eu vou salientar essas partes que ficariam mais ainda. Posso até aumentar um pouco, eu achei que ainda ficou meio claro, mais forte. Ó, e eu vou escurecer esses pedacinhos que ficariam realmente na sombra mesmo, né? Que não apareceriam. Que são esses detalhes aqui, ó. Detalhe aqui no cantinho do olho. Ó, a gente pode salientar essas marcas aqui, ó. E a gente consegue marcar mais essa parte para deixar ela um pouquinho mais escura. Ó, já consegue um efeito interessante, né? Só escurecendo um pouco mais esses detalhes. Isso dá volume, né, para o desenho. Vou aproximar aqui. Vou fazer isso aqui dentro do olho também. Diminuir meu pincel, fazer isso aqui dentro do olho também, um pouquinho mais escuro. Já consegui dar um volume aqui para o meu desenho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Olha que eu posso até fazer uns detalhes a mais aqui também. E o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou dar um brilho. Vamos pegar a foto aqui de novo, vou colocar aqui para vocês. Pode observar aqui na foto, ó, como ele tem brilho aqui. Ó. Tem um brilho aqui na ponta do nariz, que salienta esse nariz. Aqui nessa parte da bochecha, ó, na parte da testa. Vocês podem ver que tem alguns detalhes de brilho, tá? Então nós vamos colocar esse brilho, que pode ser num tom um pouquinho mais fraco do que o tom da pele, tá? Quase que um branco. Ó, peguei aqui com conta-gotas o tom da pele. Vou puxar aqui para um quase branco aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou aumentar aqui novamente. Ó, eu achei que ainda ficou. Não ficou como eu queria. Eu quero que fique. Tem que usar o branco mesmo. Vamos ver. Cor da sombra.
vou criar um layer novo para ser este branco aqui, tá? Vai ser o branco brilho. Como está em multiply não vai aparecer, eu vou criar este branco aqui, então. E vou colocar ele aqui, ó. Alguns detalhes de brilho aqui no rosto do Mr. Bean, que vai dar volume. Ah, esse aqui não está com um acabamento bonitinho, esse branco aqui, mas isso eu vou fazer agora, calma. Ó, vamos dar um pouquinho de brilho aqui. Todos os locais que tem uma saliência aqui, ó, bochecha aqui, ó, a gente coloca um pouquinho desse brilho. Ponta do nariz. Um pouquinho aqui no queixo também. Ah, eu estou olhando aqui pela foto aqui, as regiões que eu estou vendo aqui onde está aparecendo aí esse detalhe de brilho. Bom, feitas essas manchinhas aqui de branco, agora eu vou fazer um efeito para não deixá-la tão marcada, né? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou diminuir a opacidade, tá? Deixa ele mais fraquinho, ó. E já fica, já se confunde mais com o tom da pele, né? E agora eu posso pegar esta mãozinha aqui, ó, que seria essa ferramenta de desfoque, e eu posso vir aqui em ferramenta borrar, que é onde está justamente esse dedo aqui. Vamos aproximar um pouquinho. E eu devagar, eu vou dar uma passada aqui, ó, nessa ferramenta, e eu tiro aquela marca do pincel. Ela fica como se tivesse borrado mesmo, né? Esse é um efeito que eu posso usar até mesmo para finalizar o desenho nessas cores que eu coloquei aqui, ó. Se eu colocar essa ferramenta, passar essa ferramenta borrar aqui nessa sombra, ela não fica tão marcada como ela está aqui, ó. Vamos fazer isso aí no final para vocês verem. Ó, consigo tirar aquela marca, né, forte que fica aqui do pincel. E fica aquele brilho, o brilho fica mais suave. Ó, vamos diminuir. Olha como aquelas marcas sumiram, né? Do pincel e o branco ficou mais saliente. Não tão marcado, apenas aparecendo como um detalhe de brilho mesmo. Bom, estamos quase acabando aqui, então essa parte de pintura básica aqui, né, do nosso Mr. Bean. Eu vou pintar essa região aqui dos olhos dele aqui, eu vou deixar um pouquinho mais escura. Vou deixar no preto mesmo.
Eu achei que os olhos estavam muito apagados. Deixa eu ver como ficou assim. Eu achei que ele ficou com mais vida com o olho escuro. Vou deixar o outro assim também. Isso aqui, como eu falei, eu estou mostrando aqui a pintura básica. Isso aqui é opcional, tá? Vocês podem aí pintar como quiserem, podem modificar à vontade, fazer um acabamento de uma outra maneira. Isso aqui é um caminho, tá? Mas vocês podem aí fazerem, se vocês de outra maneira se entenderem melhor o modo de colorir, camada por camada, a cor todo do contorno preto, tá? Isso aí vai ficar cada um. Bom, tá quase pronto. Nosso Instagram faltou o detalhe do cabelo, ó. Precisamos colocar esse mesmo brilho aqui no cabelo dele. Olha como tem um brilho aqui no cabelo dele, ó. Isso aqui tá faltando. O cabelo tá sem relevo. Não só o cabelo, como a sobrancelha. As duas partes que faltou colocar esse brilho aqui. Então vamos colocar esse brilho aqui assim, ó. Eu vou fazer um traço como se fosse o traço do cabelo mesmo. E aí eu vou usar o mesmo efeito que eu usei aqui para diminuir esse traço, deixar ele mais suave. Estou acompanhando aqui o brilho, né? Lembrando que a gente fez uma sombra com uma luz vinda daqui. Um pouquinho de brilho aqui em cima, aqui do lado, para dar um volume. E aqui na sobrancelha dele, a gente pode fazer aqui também, ó. Colocar um pouquinho de branco. E agora vamos fazer aquele mesmo efeito lá de borrar. Vai deixar mais suave o traço. Tem que ser devagar, né? Para que não borre além do que a gente quer. Se puxar demais esse efeito, ele começa a distorcer, ó. Por isso que tem que ser feito com cuidado. Ó, viu como ele começa a ficar com o traço meio torto? Então a gente vai fazendo isso devagar até conseguir o efeito que a gente quer. Eu poderia colocar menos branco aqui, ó, fazer só um detalhe e depois puxar fazendo efeitos também, tá? Como eu falei, isso tudo a gente pode modificar, a gente pode testar também. Aqui, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Eu quis dizer isso aqui, ó, fazer pouco branco aqui, ó. Depois eu fazia o efeito, ó, com esse pouquinho de branco aqui, ó, só puxando ele. Tudo a gente vai testando e vendo como é que fica melhor.
Eu posso usar essa ferramenta de desfoque aqui também, ó. Ela já desfoca o meu traço. Aquele traço duro ali do pincel já some, ó. Depois eu venho e uso a ferramenta borrar aqui, então, para esticar um pouco. Aí vocês viram que é testando que a gente chega no que a gente quer. E se não chegar, é só tentar novamente. Olha aí. Aí então o nosso Mr. Bean com a sombrinha, com volume. E a gente pode considerar ele terminado aqui, poderia colocar algum volume, alguma sombra aqui no terno, mas eu acho desnecessário. E a gente pode fazer, faltou a sobrancelha. E a gente pode fazer também, como eu falei para vocês, unir esses layers, né? Aí não vai ficar mais arte, não vai ficar mais separada, vai ficar uma arte só. E aí a gente pode vir e começar a diluir todos esses detalhezinhos aqui que ficaram mais marcados. Ó. Tá? Então ele poderia já estar finalizado assim, tá? Vamos imaginar que está finalizado assim. E agora eu vou só juntar os layers e passar um pouquinho aqui da ferramenta borrar para vocês verem o que eu quero dizer. Então aqui, ó, camada, achar que tá queimado. Camada, né? Aí descarta tudo, ó, com um desenho só, tá tudo junto agora. E eu poderia também vir aqui, ó, e começar com cuidado, porque agora não tem mais camadas separadas, né? Ó, e dando uma diluída nesse traço aqui do pincel, ó. Percebem como ele está mais duro e como ele vai ficando mais suave, ó? Ó como fica mais suave. Tem que cuidar para não distorcer o desenho, né? Porque essa ferramenta aqui ela distorce. A gente pode suavizar com o desfoque também, ó. Ó. Aqui eu não estou mexendo com o desenho, eu estou só tirando a marca, ó. Ele está desfocando e não está distorcendo o meu desenho. Como o traço fica mais suave, ó, aqui na testa dá para perceber bem. Ó. Como eu falei, aqui já não é mais necessário fazer, eu estou mostrando que vocês poderiam fazer assim também e suavizar esse traço da sombra. Ó, vou dar um Ctrl Z para vocês verem a diferença. Eu já fiz muito detalhe aqui, não vai voltar tudo conforme eu quero, né? Mas vocês conseguiram perceber como ele já suaviza mais a ferramenta borrar aqui. Aí já é uma opção, né, de cada um. Eu acho que ele, sem precisar dessa suavização, eu já considero como se ele já tivesse pronto. Bom, aqui então o nosso primeiro exercício, Mr. Bean. A gente fez um sketch, avaliamos o que a gente poderia exagerar aqui no rosto dele, formato de rosto, sobrancelhas, etc. Depois a gente fez uma arte final, limpamos o desenho, fizemos um traço simples e único. E por fim a gente colocou uma cor base, né? Vimos onde que a gente ia colocar a cor de pele, onde é que ia colocar marrom, onde é que ia escurecer. E depois eu coloquei nessa última camada então algumas sombras, né? Com uma luz vinda daqui de cima, esse lado aqui do rosto ficou mais escuro. E acrescentamos alguns brilhos no final, no nariz, aqui na testa, aqui na região do cabelo dele também, tá? Então foram aí várias etapas que não são muito difíceis, a gente requer apenas um pouco de paciência e vocês já conseguem então aí fazer uma caricatura
com um nível profissional, com sombra, com acabamento bacana, de uma maneira bem simples, tá? Vamos adiante aí que nós vamos ver outros exemplos ainda. Até mais.